Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para a nossa última aula, falando sobre nossa última aula sobre o Império Kush, né? Sobre o Reino Kush. E na aula passada nós vimos como se iniciou, né, o Império Kush, a influência que o Egito tinha sobre este império, este reino. E hoje, na verdade, nós vamos fazer só uma revisão, né, dar um apanhado geral sobre a aula passada, certo? Aqui nós estamos vendo as ruínas desse império, desse reino, na verdade, as características gerais desse reino. Dominavam a região africana, né? Nunca vamos esquecer que esse reino ficava no continente africano, ao sul do Egito. Por isso que a grande influência que o Egito tinha sobre esse reino, o Kush, o reino Kush ficava aqui, Napata e Meroé, que eram as duas grandes capitais. O Egito nessa região, o rio Nilo passava por essa área, né? Kush era banhado pelo rio Nilo. Vimos na aula passada que o reino de Kush dominou o Egito, como também o Egito foi dominado pelo reino de Kush, né? Existiu aproximadamente entre 2.000 anos antes de Cristo e 350 depois de Cristo. O poder político ficava concentrado nas mãos de um rei. Vimos também que esse rei ele não era hereditário, né? O cargo de rei não era hereditário, havia uma escolha, uma votação para que esse rei se tornasse essa pessoa que se tornasse rei, né? E depois desse rei ser escolhido, havia um ritual, né? De acordo com os ritos de escolha, se a natureza mandasse uma mensagem de acordo com as sementes e dissesse que aquele rei tinha sido uma boa escolha, aí sim ele seria consagrado rei. O rei tinha uma guarda permanente para protegê-lo, possuíam altos funcionários que ficavam nos palácios, os militares lutavam a pé e enfrentaram o Egito por diversas vezes. Como eu já falei, o Egito tanto dominou o reino Kush, como o reino de Kush dominou o império, dominou o Egito. Vamos falar agora, né, revisar agora a mulher na política, né, na política do reino de Kush. Vimos que a importância das mulheres nessa sociedade era uma sociedade também matriarcal, uma sociedade também patriarcal, que é a diferença da sociedade matriarcal, onde as mulheres têm sua relevância, têm sua importância, porque é a sociedade patriarcal, onde é o homem que domina, que tem o predomínio da sua relevância social e política. As mulheres ocupavam posições importantes no reino de Kush. Vocês vão ver muitas vezes Kush ser escrito com X, né? E algumas vezes Kush ser escrito com KSH. A mãe do rei, por exemplo, recebia o título de Senhora de Kush ou Candace, e muitas vezes ela mesma que governava o reino. Quando seu filho se casava, ela adotava a esposa do filho como sua filha. Assim influenciava o governo, tanto por meio do filho como por meio da nora. Por várias vezes, a rainha-mãe ocupou ela própria o poder político, né? Ela não tinha só influência política no rei, mas ela mesma era governante. Com relação à religião, né, lembrando que eles eram também politeístas, os reis, os deuses deles também tinham imagens, né, tinham formas humanas, tinham formas de animais e tinham as formas tanto humanas e animais ao mesmo tempo. Só voltando aqui, né, que seriam as representações das mulheres na sociedade cuxita, que é uma pintura na parede, são todas fotografias, né, não são pinturas.
outra pintura da representatividade das mulheres na sociedade cuxita. Professora, mas essas pinturas, elas são importantes? Sim, porque elas representam a importância da mulher na sociedade de um reino. Pelo fato de elas estarem pintadas em parede, significa o quanto elas eram importantes. A sociedade e a economia viviam da agricultura e do comércio, né, às margens do Rio Nilo. O comércio marítimo praticado nas águas do Mar Vermelho também teve grande destaque. O artesanato também era muito desenvolvido, fazendo objetos de ouro, marfim e ébano. Aqui é um objeto, né, que a imagem do artesanato, o sorgo, que era muito praticado, né, que a atividade agrícola muito praticada, que era um produto agrícola muito praticado na, na, na sociedade cuxita, também dominavam as técnicas de fundição de ferro. Aqui a pirâmide etária da sociedade cuxita, né? A gente vê que o rei, a família, os nobres, né, que estão aqui acima, os sacerdotes, os artesãos, os comerciantes, os pequenos funcionários, os agricultores e, por fim, né, os escravos, que é a camada mais baixa. E por que o reino de Kush acabou? Por que esses reinos que eram tão organizados, né, tão metódicos, eles acabaram? Perderam o controle das rotas comerciais, né, outros reinos, outros povos foram tomando essas rotas por onde eles vendiam os seus produtos, empobreceram na era cristã, quer dizer, depois que Cristo nasceu, eles ficaram pobres por secas ou outros fatores externos. As pirâmides se tornaram menores e rústicas e foram conquistados pelo reino de Aksum. Né? O reino de Aksum é esse reino aqui, ó, que fica ao sul do reino de Kush. Olha a proximidade deles. Então, esse reino aqui, anos mais tarde, vão dominar o reino de Kush. Então, eles vão ser dominados. Essa região aqui vai ser tomada pelo reino de Ashum. Na verdade, não é Axum, desculpa, é Ashum, certo? Então, esse povo aqui vai dominar os cuxitas. Então, o reino de Kush, né, vai ser principalmente tomado pelo reino de Ashum. Então, essa é uma rápida revisão, né, da aula de hoje. O que eu quero que fique na cabeça de vocês, principalmente, é que a gente tire da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa ideologia, de que a África é um continente pobre, que a África é um continente sem cultura, a África é um continente sem civilização. A África antiga, ela é um continente de história, é um continente de cultura, né? Nós temos reinos, nós temos impérios nesse continente. Essa questão da escravidão, essa questão da fome, da miséria que hoje existe lá também, né? Ela é recente historicamente, né? Ela vem do século XIV, ela vem do século XV, né? Ela foi colocada lá, mas nem sempre existiu isso, certo? Então, vamos pensar que a África era um continente riquíssimo culturalmente e em termos naturais também, né? E essa questão da pobreza e da miséria é mais uma questão social que foi imposta devido aos colonizadores que vieram depois, séculos depois, mas que nem sempre existiram, tá bom? Então, vamos às atividades e, na verdade, a atividade, né? E qualquer dúvida, pergunte e até a próxima aula.